Está começando agora o... Pode 1, Pode 2, Pode 3, pode tudo! Karine, quanto tempo, cara? Faz uma semana que a gente não se vê, né? Meu Deus. A gente se viu ontem, meu Deus. Mano, eu tô incomodado já. Eu acho que eu já virei um morador da sua casa. Eu acho que você não tá incomodado. Quem tá incomodado deve ser meu pai. Agora faz sentido aquela Mas cara vamos dele. voltar para o tema, porque senão a gente vai desviar isso. O assunto de hoje é educação. E como foi que o seu ensino médio, carinha? Você lembra dos momentos legais, tão divertidos? Deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Isso, né? Epa, eu sou tão Não, velha eu também, assim, não. eu acho. Calma. Eu terminei o ensino médio em 2012, cara. Não tenha fé. São 11 Mas tem 10 anos. 11 anos. Faz 11 muito tempo. 11 anos, cara. Isso não era quando... Eu não sou tão velho assim. Como dizem, quando minha avó era gostosa. É, tipo Na época isso. que... Lembra que a gente falava isso antigamente? Minha avó é gostosa. Ai, gente, que horror. Mas tinha muito isso no ensino médio, velho. Era tipo... A gente resenhava muito. Mano, cara. tinha a galera do fundão. Mano, a galera do fundão, mano... Você era da galera do fundão, Rafael? Não, e o pior que você tava no fundão, mas só que era quieto, velho. Tipo assim, Você eu, se tava no fundão. eu levava fama sem crédito. Você não tem estereótipo nenhum de galera do fundão, É. Entendeu? Como Eu sentava no fundão, mas, tipo, eu levava fama sem Sem crédito. proveito. Sem proveito. Eu era de época. Tinha época que eu tava muito na frente. Não que eu aprendi as coisas, que eu focava, mas eu sentava na frente. Tinha época que eu tava no meio ali, pã, e tinha época que eu tava no fundo. Você óbvio. tinha fazer a transição ali entre os... Porque eu Deus. gosto de conhecer as coisas. Aí É os- bom. Ah, você era a pessoa mais... aquela pessoa Eu mais sou social. versátil. Social. peraí. Eu sou uma pessoa sociável. Versátil tem muito sentido. Mas sim, Enfim, voltando para o ensino médio. Karine quer falar, Rafael. Deixa a Karine falar. Deixa a Karine. Diga, Karine. Diga. eu acho que o Ela é público... tímida, gente. Acho que o público entendeu que a gente vai falar de educação, do nosso ensino médio, mas de uma forma mais descontraída. Justamente. Esse é o intuito. Ser divertido para vocês, ouvintes. Pronto, virou rádio. Parou, Nada. palhaçada, cara. Andresa, essa é Oxi. uma coisa séria, Andresa. É uma coisa séria, vamos lá. seríssima aqui. Já que é uma coisa séria, vamos falar do lado negativo da educação, Ai. né? Do lado negativo do nosso ensino médio. O que é que a gente passou? O que é que a gente viu acontecendo com os nossos colegas? Muitas emoções. Digam Muitas aí. gravidez na infância. Então, vamos falar do lado negativo, do lado positivo e ainda vamos falar um pouquinho do Enem. Só um pouquinho mesmo. Então vamos pelo primeiro tópico, que é o lado negativo. Ah, sim, o lado mais negativo do meu ensino médio foi bullying, velho. Quem nunca sério. bullying, né? Você Quem vê nunca? esse cara bonito, esse cara charmoso aqui. Meu Deus, ele é iludido, gente, mas enfim. É a única... Oposição. Sabe aquele cara típico alto? É a única coisa que o Rafael tem que a galera gosta. Alto. Obrigado. Ainda tô sofrendo bullying até hoje. É brincadeira. Mas amiga, sério, velho, eu brincadeira. era muito desprovidinho de beleza. Eu só tinha beleza exterior. Era tipo aquele moleque seco, raquítico. Não, brincadeira. Não, pior que eu deixava o cabelo grande, tipo assim, eu deixava não, meus pais, eu não sei se era maldade, se era tipo, não, a gente vai fortalecer sua personalidade, a gente vai deixar seu cabelo ficar... Não, mas me diga assim, o cabelo era um tópico, mas colocar a calça no umbigo era um tópico porque a mãe... Não, e o pior, que meus pais compravam as roupas no Cacareco. Aí, entenda, no Cacareco só vem aquelas roupas de tipo, resto de roupa do Atacadão, que é tipo Meu mercado, Deus, né? velho. Aí eu ia com a roupa do Atacadão, a calça jeans do Atacadão. Velho, era um chamado pra ser Ou seja, tinha uma bullyingado. logomarca da empresa grandona na calça jeans. Aí, tipo, a pessoa, e aí, Atacadão? Aí eu, Pô, véi. Deus. Era mais, mas tipo, tem um Por que os nossos investido. pais fazem isso? Hoje- A gente sofre bullying, então vamos resumir. A gente sofre bullying no colégio por conta dos nossos pais. Eu acho que é pra você tá fortalecer a falando? nossa personalidade. Olha, Meu filho vai isso. crescer forte. Para nos tornarmos homens e mulheres fortes, para suportar. Ai, É uma prévia cara. do que a gente vai viver no mundo, Não, pior, na sociedade. tinha musiquinha, sabe? Tipo, como meu cabelo sempre foi muito afro, né? Esse cabelão assim, protuberante. Aí eu tinha musiquinha de alguns colegas Você vai falar, meu que até Deus. hoje eu lembro o nome deles.
Diga lá, Rafael, qual o nome? Não vamos explorar os nomes. Não Ok, precisa. Continue. Meu apelido era Escovão. Então era Escovão. Não, mano. Esquece. Não, esquece, ria esquece. que você Não, teve seus momentos. Falem vocês agora, que não foi só eu sofrer no ensino médio. Peraí, você começou, você tem que terminar. A galera quer saber o porquê do escovão. Então, eu tinha esse cabelo, né, afro, então tinha uma musiquinha. Escovão Tchacabum, a dança do verão. Mano, eu tinha um ódio, velho, porque tipo assim, eu era muito tímido, eu era muito introvertido. Mil vezes do que eu sou hoje. Tipo, eu sou muito quieto, mas eu era muito introvertido. Eu sentava, ficava no meu canto e todo mundo mexia comigo. Mas o problema é que o bullying funcionava porque eu pegava A. Tá ligado? Se eu não pegasse A, aí eu não sabia naquela época. Não tinha quem me aconselhasse, dissesse, não pegue A, senão o bullying funciona. Aí eu não sabia, É isso. pegava A e aí a gente brigava. Quando você falando sobre isso, sobre pegar, o ponto é esse, é você não se deixar ser levado e ser intimidado. Não ser da Porque eu tentação do passei por inimigo. isso também, eu já tive meus momentos de bullying na escola, na rua onde eu moro, então essas coisas aconteciam muito. E tipo assim, a partir do momento que eu dei o desprezo, a galera parou. Não, Sobre isso, é sobre minha você filosofia dar era diferente. desprezo. A filosofia do diálogo, aquela Mas violência não, saudável. sabe? Isso é até um ponto. Depois que o diálogo não dá certo, as caras feias, a reclamação não dá certo, você começa a dar desprezo, não dá bom dia, não olha na cara. E aí a galera começa a te ignorar. Ah, o ranço? Sabe? Quando você porque o desprezo é pior do que... o ódio. O desprezo é pior do que o ódio. Quando você odeia a pessoa, você Aquela quer... indiferença, né? Você quer falar, você quer Né, bater nela, Rafael? você quer fazer as coisas, mas quando você despreza, você tem nojo da E se você pessoa. pensar, o ódio dá muito trabalho. Dá muito Isso, trabalho, exatamente. Sabe? Porque o Indiferença é só você ódio... ignorar. O ódio é o oposto do amor. E eles andam junto, querendo ou não. Não é só Né? ignorar, é só fingir que aquela pessoa não existe. Você Você tá- Eu passa não pra... sabia isso. Você passa pela pessoa e tipo, vai, você não tá nem aí. A pessoa não fede nem cheira pra Sabe você. aqueles cachorros que tem a placa de não entre pitbull? Vai te morder? Quando você entra na casa, o pitbull é tipo... Ah, é um salsicha? Era só isso? Entendeu? Quando você... Ah, tá bom então. Eu acho... eu tava te fazendo monstro na minha frente. A partir do momento que você Então, para de fazer a galera ser monstro, verdade, tudo verdade. melhora. É muito disso, a gente... É muito do nosso ponto de vista, Do né? nosso ponto de vista. É muito do nosso ponto de vista. A gente... Naquela situação, parece que aquele problema é gigantesco. Só que depois a gente olha de fora, assim... Depois... Enfim, né? É tão bobo assim. Agora, se Cara. você não souber levar o bullying, né? Como acontece até hoje em dia, isso fere, te torna adultos complexos. Sim. E quando você chega à fase adulta, né? Porque tem muitos que por conta do bullying acaba até se Lidando de suicidando, uma né? forma violenta e até ferindo terceiros que não tem nada a ver. Justamente. Ou ferindo terceiros, ou até tirando suas Como a próprias gente vê vidas por muitos conta casos disso. de atentados. O que eu posso falar do bullying é que nessa questão do bullying eu sofri muito no ensino fundamental, não no ensino médio. No ensino médio, tipo assim, foi de Então, boa. Eu relevei. Não Tá teve. sério, por ali, Tipo assim, é porque assim, eu sempre não, né? Hoje a minha aparência mudou. Que eu acho que deveria ser um tópico depois também pra galera saber. Pra gente que já usou aparelhos 3. Justamente, meu Deus do céu. Mas assim, eu era dentuça. Tinha os dentinhos da Mônica, só que eu era bem maior. Então as pessoas sempre me chamavam de dentuça. Meu Deus, me chamavam de cada coisa, gente. Mas enfim, tem coisas que eu realmente não Foi uma lembro. época muito pesada pra você, né? Sim, e por conta dessas questões do bullying, eu acabei tendo complexo de inferioridade no ensino fundamental, e eu acabei levando esse complexo também para o ensino médio. No ensino médio eu não tive essa questão do bullying, né? Não sofri bullying. Mas era algo que já estava enraizado em você por Isso. conta do que eu tinha sofrido no ensino fundamental. Então, tipo assim, por incrível que pareça, eu sempre fui quieta, não parece, tá, gente? Mas eu era
quieta, super Tipo, quieta. Era E o aí, na contrário. sala você sentava no fundão, no meio ou na frente? Não, na Porque você sabe que tem essa frente. divisão social ali na sala, né? Não, assim, ó, no meu ensino fundamental. Karine eu tinha- era nerd, Rafael. Então ela sentava na frente. Ela, Eu sentava na ela era frente. super Sabia. estudiosa, ela não se dava com ninguém. Eu só tinha um grupinho de amigas, assim, na oitava série. Duas mas- amigas, o grupinho de amigas era duas amigas. Antes da oitava série. Quando foi na oitava série, o grupo cresceu porque as meninas eram cristãs, então o grupo aumentou meio que pra 5, acho que comigo. Então, eu lembro de algumas meninas, não sei nem se pode citar o nome. As meninas do coque. Não, calma, não era um coque. Mas é porque as meninas eram cristãs, então fazia parte do meu. Do seu ciclo, né? E isso a gente era estudiosa, Tinha os então. mesmos papos, né? Isso. Ali. E essa questão do bullying, e tipo assim, como eu não sabia lidar, eu acabei levando pro ensino médio. Mas, tipo assim, eu tive esse complexo de inferioridade por conta do bullying. E eu vim me curar alguns anos atrás. Mas isso aí também foi um tratamento. Não tive o psicólogo na época porque... Desculpa. Porque eu ainda não sabia que podia ter uma psicóloga, né? E nessa época mais nova, a gente achava que era pra gente maluca. Exatamente. Né? Exatamente. Pra gente que tinha Exatamente. realmente transtornos, não que Eu a cresci gente... pensando nisso. Entendeu? Então eu não sabia lidar. Então nessa questão a minha cura mesmo foi na parte espiritual. Foi Deus mesmo que me curou do bullying. Né? A gente tá falando de uma forma descontraída, mas também é uma coisa bastante Porque hoje séria. em dia não nos afeta mais, a gente não Isso. permite que isso Com nos afete. certeza. Mas Sim, na com época certeza. era uma coisa muito pesada, né? Sim. Emocionalmente Gente, e são pesadíssimo. besteiras que, tipo assim, que é o que a galera fala muito, Sim. que as crianças são cruéis. E realmente. Gente, as crianças Elas são não conseguem, cruéis. elas não conseguem medir a própria maldade. Mas Não. porque eu acredito que seja porque elas são o espelho dos pais, né? Elas olham ali os pais fazendo E se- coisas, xingando, Exato. fazendo piadinha com os E amigos. se alguém... E aí elas reproduzem. E se alguém não disser pra elas que aquilo ali é Pra pesado, ter um filtro. aquilo ali não é legal com um coleguinha, ela vai continuar Justamente. fazendo e fazendo pior. Eu concordo Tem em que ter esse filtro partes. dos Eu pais, concordo né? em partes com o que a Andressa falou. Realmente, tem alguns que são exemplos, até como a gente falou no podcast anterior, tem algumas crianças que vêm desses exemplos dos pais. Mas tem crianças que é da própria personalidade Sim. ser mal, Justamente. ter essa maldade. Porque quantos exemplos nós temos também que, tipo, os pais cuidam, tentam educar, alertar essas crianças, mas as crianças não mudam porque é a personalidade delas. Sim. Se a gente for ver mesmo essas questões de crianças, tem crianças mesmo que são psicopatas, né? Mas isso aí é para outro tema, outro dia. Vamos lá. Gente, e são coisas bestas que acabam pesando, né? Por exemplo, Sim. teve uma época que meu pai comprou uma mochila. Não é, tipo assim, a mochila dele não comprou pra mim, ele comprou pra ele. É. Ele comprou pra ele na época, Por quê? pra trabalhar e tal. Só que eu não lembro porque ele não quis mais a mochila e aí ele me deu pra ir pra escola. E tipo assim, ele não tinha usado. Se ele usou a mochila, foi umas 2 vezes. A mochila grande do seu pai. que ele É, usava a mochila pra trabalhar. grande. Não, ele comprou, mas ele acho que só usou Ou seja, duas comprou pra vezes. ele. E depois ele me deu, ele não quis mais. Acho que ele ia comprar Oh, outro. então serve pra minha filha. Eu só cheguei na escola com a mochila, porque a mochila era tipo assim, metade de mim, né? Era só metade de mim. E aí. Era mochila de viagem, literalmente. E aí. Como a mochila era tipo assim, pô, velho. Fala, Era mulher. metade de mim a mochila e tinha 2 abas assim laterais. Ah, eu E lembro a da galera mochila. marrom, Deus. era uma Eu mochila marrom, lembro. meio cinza. E aí a galera começou a dizer que era tipo um foguete. mochila decolar. jato. Vai decolar, sabe umas paradas assim. Véi. Nossa, mano. Eu lembro, gente. Eu acho que a gente até cortou Mochila depois as abas, não foi? Eu não lembro. Mochila jato. Nossa, velho. Gente, E eu gostava tanto da mochila porque eu achei a mochila da hora, tá ligado? Era uma mochila grande, bonita, nova. Garota da NASA. Tinha vários bolsos, uma mochila assim bacaninha, só que Eu lembro.
nossa, Ai, vai meu Deus. voar, não sei o que, foguete. Nossos pais. E pior que isso, ainda teve aquelas 2 pastinhas, né, meu amor? Que a gente tinha. Aquelas Aquelas pastas de carregar, nossa, tá ligado? não, e tipo assim, que a gente- arquiteto usa, aquelas Sim, tem a pastas. pasta preta. não era preta, Rafael. Não! Não era de zíper e não era preta, Era como eram se fosse vermelhas. Era um classificador, aqueles Ah, classificadores. tinha que ser vermelha pra chamar atenção. E daram 2 poderia vermelhas ser uma preto. de outra. Não, e ó, a nossa cara, o povo já disse que a gente é gêmea. Tem uma foto da gente pequena que a gente tá com o mesmo short, que é um short cinza, com a blusa cinza antigona da escola, sem manga, as duas com o mesmo look. E com as duas com a mesma pasta, Rafael, vermelha. A pasta maior do que qualquer Tinha que coisa ser da vermelha. gente. Por que vermelho? A pasta do meu tamanho, Rafael. Não, e o Imagina, pior mãe. é quando a gente brigava por conta da farda. Essa farda é minha. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas a gente brigava muito. Minha mãe, teve uma vez que minha mãe ficou muito revoltada, que ela disse, se vocês não pararem de brigar, eu vou cortar a farda e jogar fora. Não, a gente brigava muito, velho. Tipo, brincadeira de criança, sabe? E voltando pra essa questão do bullying, e voltando lá pra questão do aparelho, né? Que eu falei que eu tinha vários Mas peraí, apelidos. você tinha aquele aparelho normal ou aquele aparelho? Ai, Rafael, para. Não, Eu vou ter tem que um falar. aparelho. Não, que eu já vi em um filme que é tipo um aparelho que parece um capacete. Ah, obrigada, Era esse? Rafael. Ah, é porque as pessoas têm que visualizar. Então, galera. Saber o nível do drama que era. Aí eram as coisas que a gente usou que chamava, não tinha como não sofrer bullying, né? Meu Mas Deus. conte, cara, conte. quando eu digo a gente é visto, mesmo que a gente não queira, a gente é visto. Pra Mas ser enfim, lembrado. não, pelo amor de Deus. Aí tá. Usei, os aparelhos que eu comecei a usar foram tranquilos. Começou com um no céu da boca que tinha uma chavezinha pra apertar. Ah, aquele que abre o dente, que você aperta no céu da... Ah, você vai... Eu já usei, esse eu usei, foi Já usei muito esse bom. daí. Isso. Aí eu fui pro segundo, que foi o lindo de bonito do capacete, que eu usei 2 anos. E aí chegou uma época que eu... Então, os médicos, os dentistas disseram, você tem que dormir com ele. Sério, você dormiu com aquilo? Sim, eu tinha que dormir com ele. Às vezes eu ia pra escola com ele. Sim, então, você poderia imaginar. Se eu lembro bem, não lembro bem, porque já tem muitos anos, isso foi já no ensino fundamental. Mas assim, eu lembro que eu já fui chamada, acho que de cavalo. A ferradura de cavalo. Ei. Imagina, É. Rafael. Então, é por isso que eu tô dizendo. Era um nível Eu de estou bullying rindo, assim. mas eu reconheço sua dor. Era um nível de bullying assim. Sério. Era Dentadura de pesado. cavalo. Dentadura era ferradura de cavalo. Tem para essas crianças. Sim, isso era na adolescência, a gente já saindo assim pra ir pro ensino médio, né? Aí, graças a Deus, eu tirei aquele aparelho. Mas comente do banho que você levou certa vez também. Teve história do banho. Que banho, Andressa? Teve Meu Deus, eu certa não vez do lembro. banho. Que banho. Que uma certa garotinha. Ah, sim, eu não sei o que aconteceu com aquela garota. Ela implicava comigo. Ela juro. perseguia. Ela Karine. implicava comigo. Juro pra você. Eu não fazia nada. Por que eu tô te Mas dizendo todo isso? mundo tem. Todo mundo tem esse coleguinha. Eu sempre fui quieta. Mas literalmente. não era colega. Não era Não colega. era Não, minha eu falo colega. colega na ironia. Tá? Não, ela me perseguia mesmo, de um jeito que, tipo assim, ó. Não eu sei tá se na era- cantina. Não sei se era inveja, porque Karine sempre tirava nota boa, estudava. Eu não sei, eu nunca entendi essa situação. E até hoje eu nunca entendo. Mas enfim, de chegar assim, ó, da gente estar na cantina, buscar o lanche, que era copos de mingau na época. O copo de mingau tá quente. Ela encasquetou que ela queria o meu copo. Eu peguei o meu. Ela travou a mão dela na minha porque ela queria o meu copo. Oxi, sendo que a cantina tava lá livre pra ela pegar vários copos. Qualquer copo, tava vários copos assim na bancada da cantina. Sim. Karine foi pegar o copo. Ela queria o copo, Não, Karine mas- pegou, que Karine já tava na mão. Eu já tive um colega assim, mas eu tive um colega assim era quarta, quinta série. Eu só estudei com ele até a Não, quinta série. e Mas ele outra? era esse mesmo nível aí, ó, implicância, o dia todo dia. E eu nunca entendi realmente, até que parou, porque eu tive que chamar minha mãe na escola por conta disso, desse dia do mingau. Porque, gente, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de comer. Mexa comigo, mas não mexa na minha Come a comida. comida. Então, esse dia pra mim foi a gota d'água. Mexeu com minha comida. E o mingau tava quente, sabe? E tipo assim, derramou um pouco na minha mão. E aí eu fui falar com a diretora, a vice-diretora da escola. A vice-diretora disse que ia resolver. Não Só resolveu nada. que eu já tava por aqui, né?
eu já tinha colocado na cabeça que eu ia falar com minha mãe. No dia seguinte, minha mãe tava lá. Tava minha mãe e a mãe dela. E aí, só resolveu quando minha irmã mais velha foi bater na porta dela pra dizer que ia pegar ela se ela não parasse de ficar me perseguindo. Juro, só parou por conta disso. Mas Tá além vendo? do... Às vezes a ameaça resolve as coisas. Além do copo de mingau, né, que você falou, eu lembro que teve uma vez que ela virou o copo de suco na sua cabeça, não Que? foi? Teve um negócio Teve desse, eu isso? não lembro se foi essa mesma Gente. menina ou foi outra. Gente, eu E não você sei, eu não tava- lembro. Se eu não Não. me engano, acho que foi essa mesma menina. Eu posso dizer que eu não lembro, porque E assim, essa a minha foi memória... as duas gotas d'água, assim, que foi o ápice, pra depois você falar com minha mãe e minha mãe ir na escola. Carinho, Então depois foi um dessas processo. histórias aí, eu sinto Isso que... é tipo roteiro de filme, Sabe? rapaz. É isso. O que é isso? Eu tô aqui, sabe? Minha história é um passeio no parque. Minha história é um passeio no parque. É porque assim, tem coisas que eu realmente não lembro. Eu acho que é uma defesa da minha mente mesmo, não lembrar. Tem coisas É um que bloqueio eu... emocional, Isso, né? é um bloqueio, eu não lembro. Mas dessa questão do copo aí, se a Andressa não tivesse me lembrado, eu não ia lembrar. Porque eu realmente Isso é uma que você falou, defesa por pra exemplo, mim, não que lembro. Nossa irmã foi na casa dela, eu não lembrava essa parte. Isso aí eu lembro, porque Entendeu? foi o auge dela parar. Ela só parou depois que minha irmã foi lá. E dizer pra ela parar, senão ela não ia parar, não, amor. Agora, fala em bullying. Mas isso aqui é um bullying meio divertido que existia na época. Era como se fosse um bullying, mas... na época de vocês, quando alguém fazia aniversário, levava chuva de ovo também? Graças a já Deus, eu levei. nunca passei Já por levaram isso. chuva de ovo? Aí eu levei no ensino médio. Mano, Eu levei no quando alguém fazia terceiro aniversário e o aniversário caía no dia de aula, era aquele drama, tipo assim, tá ligado? Será que eu vou? Será que eu vou levar chuva de ovo quando sair da escola? Eu não sei se tem gente que lembra, mas eu já tive cabelo pranchado, gente. Meu Deus. Meu Deus, que época maravilhosa. Então, nesse dia eu fui pra escola. Então, né? No dia do meu aniversário, a galera já foi no final, não foi nem na ida da escola. E o pessoal me avisou que ia ter que eu jogar ovo humilde. Só que você não acreditou. Não, tipo assim, Recebeu o aviso. eu fiquei meio assim, mas avisei a eles, gente, eu tô com o meu cabelo preenchado, por favor, não jogue E você ovo achou que as na minha crianças cabeça. seriam complacentes com você? Não, elas foram, graças a Deus, porque isso foi no ensino médio. Então eu cheguei em casa Eles tinham civilidade ali. toda suja de ovo, amado, mas só foi a roupa, não foi o cabelo, que eu lembro que na época eu tinha cabelo Da fechado. onde que a gente tirava essas ideias de tacar ovo quando fazia Não aniversário? sei, cara. Inclusive, eu já lógica. tentei fazer isso com meu irmão, mas ela não deixou. Ah. Ela é chata, eu queria muito. Carinho. Eu falei, poxa, eu nunca recebi uma ovada lá ele. Meu Deus. Mas eu queria. Maturidade. Eu queria jogar também no meu irmão, né? Pra ver como era também a situação, sabe? Então, Parou, gracista Não tem ela. como não, Só velho. que eu não consegui, cara. Então eu nunca dei uma ovada lá ele em alguém Oh, e meu nunca Deus. recebi uma. E vocês gostavam de quando tinha gincana? Ah, eu Eu gostava. amava, velho. Lembra que antigamente tinha aquela gincana que você tinha que recolher alimentos, Meu sair Deus. Mas aí. pedindo roupa Aí eu nas ficava com ruas e tal? vergonha, velho, no mercado Eu achava pedir. divertido, velho. Pedir nota fiscal, pedir negócio de toquinha, né? Umas paradas Tinha, acho assim. que ofício também, né, pra pedir. Quando era muito massa quando a escola fazia isso. Tinha você recolher garrafa pra reciclagem, fazer coisas com reciclagem. Era legal Legal. quando o seu grupo era participativo com você. Não tinha você isso fazer também. isso sozinho. Vocês aquela falaram, época, né? vocês falaram que tiveram Feira das Nações, né? Então, como foi a Feira das Nações pra Eu vocês? tive. Feira das Nações foi muito legal, cara. Tipo assim, a Feira das Nações Isso foi no ensino médio já? foi no ensino médio já. Eu acho que tava no segundo ano, ou foi no terceiro. E aí todas as salas tinham um país. Eu lembro que o meu foi os Estados Unidos e, em particular, a gente foi a melhor sala. Porque a Oh gente my God. Quem foi Barack Obama e Michelle, meu amor? Eu Não, fui você foi Barack Michelle. Obama. Eu fui Michelle. Michelle. E meu amiguinho, né? Foi Barack Obama. meu affair na época. Foi Barack Obama. Menina, a gente até dançou. babado. Mas a gente dançou, mas no meio do pátio. Todo mundo assistindo, meu Deus. Eu com a vergonha. E foi na época que eu tinha cabelo brançado, gente. Imagine. Aquela, meu Deus.
A vergonha, meu pai. Mas era muito legal, velho. Minha período de nações foi... O tema da minha sala foi Itália. A gente fez uma apresentação de tarantela, que é uma dança típica lá da Itália. Mas foi muito legal, velho. Você dançou, Rafael? Eu dancei, claro. Todo mundo dançou praticamente. Todo mundo? É. Ah, porque sempre tem um, não, eu vou fazer coisas burocráticas aqui, mas eu não vou dançar. É, tipo, ficar só nos bastidores. Não, vou gravar você, Mas vou limpar o chão. Por mais tímido que eu fosse, eu sempre gostei de me apresentar assim. É porque eu sempre fui... Uma nunca veia gostei. artística, né, Rafael? eu sempre gostei de me apresentar, entendeu? Eu nunca gostei. Por incrível que pareça, no terceiro ano... Ah, não é sério que a senhora cantou? Sério? Conte. Karine cantando? Para a plateia? E não foi uma música em português. Rafael, você acredita nisso? Cantando em inglês. Foi quem my tocou no God. Karine? Nos conte. Qual foi? Oh. Foi no terceiro ano. E aí precisava de pessoas pra cantar. E aí eu lembro como foi basicamente a audição, entre aspas, né? Tipo assim, chegaram lá na sala e perguntaram, como era o terceiro ano, né? E perguntaram, quem é que aqui sabe cantar? E aí algumas pessoas foram levantando a mão e cantando na frente da turma toda. Meu Deus do céu. Aí eu levantei a mão, morrendo de E aí você vergonha. cantou na hora ou ficou calada? Eu cantei porque tava todo mundo cantando ali pra Meu turma Deus. toda. Teve uma audição. E sim, todo mundo sentado, assim, nas suas Deixa eu só cadeiras. comprovar aqui que eu sei cantar mesmo, sabe? Não, e por incrível que pareça, eu me achei naquele dia. Pode, né, Rafael? Não, é sério, eu fiquei me achando, porque quase ninguém na sala, como eu já disse, eu sou uma pessoa, eu converso bastante. Mas eu sou uma pessoa muito conservadora, então eu não fico falando muito da minha vida. Então, quando eu cantei, tipo, eu me achei. E, tipo assim, as pessoas meio que ficaram surpresas porque eu cantava. Porque você era muito quietinha, né? É. Aí a galera Nossa, falou, olha, era ela canta. Meu Deus, que legal. E, tipo assim, foi muito bom pra mim ouvir os elogios, porque naquela época eu ainda tinha um complexo de inferioridade. Então, por isso que eu me senti, sabe, preenchi aquele vazio, vamos se dizer assim, sabe? E aquele momento pra mim foi maravilhoso, porque eu ouvi elogios. Isso aí. E você se sente importante, né? Pô, Sim. eu sou boa em alguma coisa, as pessoas veem isso. Isso que é importante. Esse tipo de coisa. E aí a gente cantou, e tipo, foi eu e uma colega da sala que cantamos. Nós duas que solamos a música. Ela fez a primeira parte e eu fiz a segunda. E a gente cantou Happy Day. Meu Deus. Vocês falaram a música, vocês botaram no forno e tiraram antes da hora? Ai, meu Deus. Ai, André, você é ridícula. Meu Como é Deus. engraçado. Brincadeira, continue aí. Tipo assim, foi... Como era uma gincana, então pegou pessoas de outras turmas também, o segundo ano. Eu não lembro se tinha o primeiro, mas eu lembro que tinha o terceiro. Eu lembro que tinha o terceiro. Não sei se foi o segundo ano mesmo ou se tinha outras turmas do terceiro, gente. Eu tô dizendo que a minha memória é uma bíblia. Mas assim, tinha pessoas de outras turmas. Mas pra cantar mesmo só foi eu e essa minha colega de sala também. E aí todo mundo cantou junto, mas tinha a primeira parte que era dela. E aí eu fazia a segunda parte. E tipo assim, eu fiquei tão feliz também, gente. Quando eu cantei nesse dia, sabe? Eu fiquei me achando. Ah, meu Deus do Mas tipo céu. assim, Deem aplausos. durante os ensaios eu ficava morrendo de vergonha. Por quê? Porque a gente ensaiava no corredor da escola. Ou seja, Meu todo mundo Deus. passando e vocês lá Isso. cantando. Não só isso. E tava tendo aulas e a gente Durante lá. a aula. Durante as aulas. Então vocês Perfeito. estavam atrapalhando as aulas dos professores. Era basicamente isso. Meu Deus do Mas céu. tinha que ensaiar e todo mundo sabia. E eu, como falo baixo, né? Já tô até aqui alterada, né? Mas na a gente gosta assim, quando você se expressa mais. E eu, como falo baixo, imagina a gente se acabando de gritar cantando Happy Day lá. Meu Deus do céu. É, porque tinha que cantar alto, porque essa música é alta. Sim, sim. E tem que se expressar, né? Mas aí é muito isso. massa, velho, ensino médio. Sim. Eu sempre gostei de me apresentar. Agora, uma das coisas assim que eu tive bastante dificuldade em relação ao ensino médio foi ao ensino. Essa troca de escola. Já que a gente tá falando de educação, né, a gente vai trazer Mas outras assim, coisas. porque a escola era no mesmo município ou era longe? Não, eu falo assim, na educação em si mesmo, não a questão da distância. A grade, no caso? A grade curricular, porque assim, eu saí de um colégio que pra mim era de boa. Tipo assim, eu aprendia e tal, era super tranquilo. Mas quando eu fui pra esse outro colégio, foi um grau de dificuldade muito maior.
E outra, veio outras matérias, tipo física, química, filosofia, estatística. Gente, eu nem lembrava, fui ver meu boletim hoje, né? Porque a gente tava tratando desse assunto, eu fui ver meu boletim e eu vi que tinha uma matéria lá, estatística. Eu disse, gente, eu nem lembrava que eu tinha estatística. E você dando essas matérias, assim, de tipo estatística, por exemplo, era um colégio técnico ou não? Não era um colégio técnico, Tinha mas... estatística, né? Que novidade. Assim, Não, mas é porque o Bartolomeu naquela época era o melhor escolar. E eu estudei no Bartolomeu, isso. Eu estudei no Bartolomeu, isso em 2010. Fiz meu primeiro ano lá. Terminei em 2012. Então, o meu ensino médio completo foi lá. Então, quando eu fiz essa transição de escola, foi muito difícil pra mim. Tipo assim, eram 5 matérias no ensino fundamental. Quando chegou no ensino médio, eram 8, 9 matérias. Fora que a grade era muito, tipo assim... tinha um grau de dificuldade maior. Para vocês terem uma noção, na minha primeira unidade do meu primeiro ano em física, eu tirei 0 como média. Caramba. Deus. Sim, porque assim, eu faltei uma aula que ele fez um bendito de um teste valendo 5. Não, e existia isso, o teste surpresa. Isso, eu faltei a bendita aula, que eu nem sabia que ia ter, teve um bendito de um teste surpresa. Além do teste, ainda tipo assim, olhar o caderno. E nesse dia eu não fui. Foi sacana, né? Aí valia 5, olhar o conteúdo do caderno e alguma atividade que ele fez. Aí eu já não ganhei nada. Na época existia o ponto qualitativo, né? Ainda tem isso. Que era aquele ponto que ele dava de... Tipo assim, tava precisando de um ponto, ele te dava um ponto. Ou então, quando você era um aluno bom que não bagunçava, ele Aí, dava aqueles meio pontos, sabe? Era um ponto. Sim, e tipo assim, no dia da prova, gente, eu fui péssima. Tanto que eu tirei 0, pra vocês entenderem. Eu tirei 0 realmente. Sim, e no meu primeiro ano, pra encurtar essa história, eu fui pra recuperação. No segundo ano, no meu primeiro ano, eu fui pra recuperação de física e eu acho que foi de inglês. No meu segundo ano, eu fui pra recuperação de português e teve outra matéria. E matemática, que por sinal, meu professor era muito assim, maravilhoso. Ele era um amor de pessoa, muito brincalhão. E você perdeu. Mas não, assim, é porque eu não entendia. Acredite, eu só passei. A lógica da matemática, né? Eu só passei a entender realmente na época que a gente tava estudando pra recuperação. Na época, sabe aqueles estudos de recuperação? Não tem aquelas aulas assim extras pra não você é que fazer a o assunto prova? seja difícil, mas é você pegar a dinâmica. Isso. Né, como estudar aquilo. E eu só entendi a dinâmica realmente no segundo ano. Meu Deus, só aprendi matemática no segundo ano na recuperação. Eu só peguei recuperação uma vez na minha vida. Pois é, eu já peguei no primeiro e no segundo. Vocês falando de recuperação, meu Deus do céu, a minha vida. No ensino fundamental, então, na época da Você aprontava muito, Teresa? Eu não aprontava muito. Mas, tipo assim... Conversava muito, porque né? Não é que eu conversava muito, eu socializava muito. Então... Não é conversar muito, é socializar muito. Eu sempre... É porque, tipo assim, eu tinha os meus grupinhos, entre aspas, assim, tipo assim, aquelas 2, 3 pessoas que eu ficava sempre. Mas eu falava com todo mundo da sala, com todo mundo da escola, eu era muito sociável, assim, entendeu? Então, ela era bem mais sociável então que eu acho que por isso eu não sofri tanto bullying, tantas coisas, tantas provocações. Você era amiga de todo mundo. Eu até sofri algumas provocações, assim, mas eu não me deixava levar. Eu conversava com todo mundo, entendeu? Ela sempre lidou bem melhor com isso. Mas volto na recuperação que vocês falaram. Acho que foi na 5ª ou na 6ª série, mais ou menos, que eu acho que foi a pior época de recuperação, que eu acho que eu fiquei em umas 4. Caramba, 4 de Eu vez. fiquei em 4, foi lá ele, divide aí. Peraí. 4 divide aí. Vem a baiano. Eu acho que eu fiquei em umas 4 matérias, mas não foi porque eu não estudava. Então, assim, eu realmente não estudava. Mas, tipo assim, sabe tem eram divididos em 5 matérias, né, durante o dia, 5 aulas durante o dia. Aí tinha a primeira, a segunda, a terceira e depois o recreio, né? Do recreio, tipo assim, esquece a Andresa. Teve uma época... Depois do recreio, esquece a Andresa. Depois do recreio eu ia pra casa, eu ia embora. Casa? Mas não é que eu ia pra casa. Eu ia pra uma house.
Só ia pra você casa. Na época de Lan House, que ainda existia Lan House, porque hoje em dia não existe Esquecia mais tudo. Lan House. Não, você não sabe, esse não é o pior da Lan House. Continue. Eu fugia da escola pra ir pra Lan House e ficava lá, tipo, um tempão jogando CS, jogando GTA. GTA. Eu era muito viciada, eu era GTA. muito. Então foi um ano assim que eu acho que eu perdi várias matérias por causa disso, porque eu sempre filava as 2 últimas Eu ia aulas pra ir pra muito Lan depois House. que terminava a escola. Aí eu ia jogar. Tipo, tinha aquele fliperama, tinha Street Sim, Fighter. meu Deus, velho. Mas não sair no Eu joguei recreio. pouco fliperama. Andresa. Epa, diga pra eles. Você era rebelde, Andresa. Você não ia só pra Lan House. Ela ia jogar bola. Era o pensamento. Ah, ela derrubava, né? Fominha de bola. Eu tinha que levar. Não, engraçado que eu tinha que Jamais. levar. Eu tinha que levar os recados pra casa. Quem disse que eu dava os recados à minha mãe? Que eu não queria minha mãe na escola. Eles tinham todo um plano, todo um sistema. Ela ia jogar bola, minha filha. Também. Também. Era o que ela mais Modéstia à fazia. parte, eu era muito boa. Ah, tá. Marta. Não, é sério. Eu achava que ela ia ser jogadora de Eu era futebol. chamada às vezes de Marta, então... Ah, eu nunca tive essa oportunidade de assistir jogar. Eu achei que ela ia ser jogadora de Atualmente futebol. eu tô na mangueação, mas... É a idade, né? A idade, meu Deus! Os nossos Pendura boys. chuteira. Mas sim, e falando sobre escola, no ensino médio, eu lembro que o primeiro Enem que eu fiz foi... Eu tinha acabado de sair da escola. E aí foi aquela coisa emocionante. Que sempre foi, né? Essa coisa de Enem. Aquela agonia pra fazer o É Enem. emocionante do tipo, o primeiro baque. Quando é a primeira vez, é aquele emocionante, baque. você fica ansioso pra fazer. Antes. Aí quando você chega lá... Você fica emocionado. Pô, eu vou fazer Enem, todo mundo faz. Aí toma aquela e não realidade sei o na quê. cara. É muito bom que todo mundo indica pra fazer. E quando você chega na prova, você se sente inútil, um lixo, porque Não, você eu não me sabe senti nada. lixo. Eu me senti lixo porque eu disse, gente, isso aqui não é prova de ensino médio. Isso aqui é faculdade. Inclusive, teve uma vez que eu encontrei com o Rafael em uma das provas do Enem. Sabe aquelas salas exclusivas pra quem não enxerga muito bem? Pra a prova é enorme. míopes. Que é uma prova de tipo 2 metros de comprimento. Então, foi tipo nessas salas assim da vida que tem várias pessoas, meu Deus do céu. Rapaz, a pior furada que foi eu escolher esse tipo de prova, porque eu não sabia que ficava 1 hora a mais. Ou seja, eu já não aguentava. Mas é um privilégio. A duração normal tinha 1 hora a mais. Ah, velho, é um privilégio que eles querem dar pra Não, gente. e o Eu sempre pior, dormia, velho. e o pior é que eu detestava, porque eu terminava e aí quando a Tinha gente que esperar, e tinha que esperar ela. Porque a gente ia juntos, né? E a gente basicamente, como a primeira letra é A, né? Igual a gente sempre cai no mesmo colégio, ou na mesma faculdade. Então, Aí você sempre esperava, uma esperava a outra. Basicamente, E a ela me esperava, porque é inteligente, o cara ia Oh, rápido. misericórdia. E aí ela terminava mais cedo. Não, gente, não é só questão de inteligência, não. Tinha dias que eu fazia um Enem. Teve época de eu fazer um Enem, tipo assim, ó. Eu aí já tô cansada. Sabe quando você faz metade da prova e você já fez a redação e você tá cansada? Chegava uma época que eu só assinalava. Chegava um tempo que eu só assinalava e entregava a prova, porque eu tava cansada. E antes de fazer, vocês acham que vocês eram cobrados pra fazer? Tipo assim, não, você tem que pressão. fazer porque é Existe isso. aquela cobrança social, né? Tipo, nossa, o seu futuro depende disso. Só isso. Sabe? Só essa Não, pressãozinha. e não só essa pressão, como a pressão da profissão, né? O que, é que você vai fazer? É, tinha muito isso, né? De a gente dizer, o que é que você quer fazer quando chegar na faculdade? E a gente nunca sabia, a gente nunca sabe. Na verdade, eu nunca soube. Eu fiz a minha primeira graduação sendo empurrada. Vai, ele... Autoridade. Oxi! É inevitável, galera, é inevitável. Estamos na Bahia, meu rei. Não, tipo assim, pelo meu jeito de ser assim, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito organizada, muito metódica e muitas coisas. Então, uma amiga disse assim, por que você não faz design de interiores? Eu disse, É né? porque a gente era muito voltada pra isso de ornamentação, né? Arrumar as coisas, arrumar Organização, aniversário, arrumar Decoração. arrumava aniversário, arrumava realmente. igreja. A gente fazia de tudo um pouco, então a gente Não, é mas muito teve essa vidrado. época. Vocês são filhos de Dionísio. Vocês fazem de tudo um pouco. A sua mãe não deixa vocês parados de jeito nenhum. Meu Deus, gente. E aí, tá, vamos tentar. Quando eu cheguei na faculdade, gente, eu achei que eu não ia suportar o primeiro semestre. Ai, sempre assim, o primeiro semestre é tipo aquele Não, murro tipo na barriga, assim, sabe? Eu tava empolgada.
Mas eu não sabia se Depois ia que você vê a continuar. realidade, desempolga. É sempre assim, velho. Simplesmente. E realmente acontece, tá, Choque de gente? realidade. No primeiro semestre você chega toda assim, Toda empolgada, toda empolgada, milhão por hora. arrumada, você vai toda chique, não sei o que. Do segundo em diante esquece. Você já fica de boa, você já vai de Havaiana. Se puder, você vai. Sabe aqueles casacos pra frio? Você vai Gente, toda. você falando desleixada. isso, e comigo isso, tipo assim, não teve esse de primeiro semestre arrumado, não sei o quê. Eu ia arrumada. Eu tô falando dos meus colegas. Gente, tinha gente que ia, parecia que tinha levantado da cama e só ia pra faculdade. Você quase que dava uma Os esmola, né? pijamas, Dava uma os esmola, assim. pijamas com as blusas rasgadas, o short rasgado, ou sei lá, de É Havaiana. porque ele já entendia o sistema. A gente que não entendia. E até de capote de Normalzinho. blazer pra faculdade, porque era um ar-condicionado desgraçado de frio. É. Então eu sempre levava. Aí você saía da sala um sol de rachar no couro. E quando você entrava na sala, um frio desgraçado. Agora Não, deixa. gente. Não, deixa em pausa aí, porque eu acho que já é pra outra pauta a gente falar sobre as nossas graduações. A gente só Meu colocou Deus. aqui. As nossas aventuras da graduação. Da graduação. Imagine as aventuras. Não Mas vamos explanar enfim, todas as aventuras. volta- da Não Voltando. precisamos. Voltando lá pro ensino médio, Enem. E aí, gente, vocês fizeram quantas edições? Porque eu Mano. fiz 4 Enem, eu nem Eu fiz acredito. muita. Eu falei que foi um choque de realidade, né? A primeira vez que eu fiz. Não achando o suficiente, eu fiz 6 edições do Enem. Porque você até então tinha dito que foi ruim, que foi pesado. Porque eu pensei assim, eu sofri. Se eu sofrer de novo, vou me acostumar e com o tempo isso vai. Sabe? Ah, é aquela história, né, de tipo assim, eu beijei um aqui e aí, acho que eu vou beijar de novo. Mas, não, eu beijei só 3 vezes essa pessoa, mas eu não gosto disso. Ai, Andresa, que comparação. eu acho que estamos entrando em áreas aí Eu acho que essa muito comparação pessoais tá das suas aí. Essa comparação tá horrível. Mas enfim, vamos lá. Foi só pra testar, pô. Não, bota pro Enem, Rafael. Bota pro Enem, Rafael. Enem. Então, não achando o suficiente, eu fiz 6 vezes Enem. E todas as 6 foi aquele choque de realidade que você nunca cai o que você estuda. E a redação? Nunca. E a redação? Como É é a sempre redação? aquele tema aleatório, tipo, ninguém espera. Eles botam lá um tema aleatório, sabe? Agora o que eu lembro mesmo, que foi o último que eu fiz, que me pegou, foi o da intolerância religiosa. Gente, Tem mas esse tema, não é? Foi o último Enem que eu fiz, que foi da intolerância religiosa. Que por incrível que pareça, tava assim na mídia, né? Tava sendo tratado muito na mídia. Então eu acho que foi um assunto relevante e foi um assunto mais de boa, pelo menos pra quem tava por dentro do que tava acontecendo. Né? Andresa, você fez quantas? eu fiz muitas. Fiz 2 vezes. Foi E incríveis. sempre Foi tinha... incríveis, por isso que eu faço sempre, né? Foi maravilhoso. Faça o Enem, gente, faça o Enem. É o Não. futuro de vocês. Não, eu só falando vim sério. perceber isso depois. Mas é importante. A importância falando do ensino sério. É médio. pesado, mas é importante até pro ProUni, por exemplo. Se você passar no ProUni, galera, é tipo, você consegue a nota- entrar de graça na Isso, faculdade. A nota do Enem equivale pro ProUni, né? ProUni, preciso também. Preciso. Então estudem. A gente tá falando de um Próprio jeito. fiéis. Pro próprio FIES. A gente tá falando de um modo Tem mais descontraído, também, né? mas aí já é pago. A gente fala de um jeito descontraído do Enem, mas assim, é muito importante. Realmente, porque Até pra vale. você se experimentar, né? Você se, sei lá, Testar Vocês- suas coisas. Vocês Sim. podem começar no primeiro ano mesmo. com 16 que não tem aquela pressão. É só pra você falar, vou ver aqui Fazer pra entender mais ou menos a dinâmica. como funciona. Ou 16 ou pra quem está no primeiro ano mesmo do ensino médio, porque aí você já vai conhecendo, vendo todo o sistema do Enem, pra quando chegar no terceiro você já tá. Tem uma base. Você já tem uma base e Exatamente. tirar uma boa nota pra faculdade. Pra Ah, quando você for escolher a A faculdade. prova do Enem, por exemplo, ela é boa pra você ter uma base de como você vai fazer Concursos concurso também. público, não é? Também. Porque também. É quase a mesma pegada ali, né? Justamente. Só que o Nível de conteúdo. concurso público ainda é um pouco mais difícil. Justamente, mas você fazendo Enem, você já vai ter uma base Uma base de como se funciona. você quiser ser concursado e, E tudo outra, mais, né? são 90 questões. É E, muita coisa, gente. eu peguei os 2 modelos do Enem, não sei se vocês pegaram. O Sim. dia antes de ser um dia só, lembra?
Que era um único dia, só um único domingo. Sim. E depois os dois domingos. A gente também pegou. A No gente começo era pegou. um único domingo. Só depois dividiram. Um dia a redação, né? Não, um dia é português, outro dia acho que é matemática, alguma coisa assim. O primeiro dia é humanas, que entra a redação e linguagens, português, isso. linguagem estrangeira, que você escolhe também Se é inglês ou espanhol. E na segunda já é exatas, que é matemática, acho que isso foi bem legal, física, coisas do Isso ajudou tipo. bastante, porque quando você pesado, fazia um dia né? só era muito pesado. Era muito pesado. Era muito conteúdo. E lembrando que você tem que fazer os 2 dias. Antes você só tinha um dia, mas assim, você fez redação no primeiro dia, fez linguagem, mas você tem que ir no outro dia fazer. Porque senão não vale de nada, você vai zerar. É invalidada a prova. É validada. Sim, mas assim, com tudo isso, o ensino médio pra vocês foi algo que valeu a pena? Eu Você acho que diria para as valeu. pessoas que estão em dúvida hoje assim, gente, eu quero desistir do ensino médio. Eu acho que eu aproveitei bastante, mas a gente sempre sente aquele gostinho de quero mais, sabe? De, Mano, dá uma a gente- saudade, a gente, né? A gente fica Dá uma fazendo plano, saudade, não, quando a gente velho. terminar, a gente vai continuar se vendo, a gente vai marcar rolê, a gente vai fazer tal coisas. Nunca mais. Até incrível. hoje. Teve uma menina do 3º ano mesmo, Ju. Ela me encontrou na rua, pediu meu Instagram e tal, pra gente fazer essa reunião. Essa conexão, né? Até Até hoje. Não, vamos marcar. A gente vai marcar. A gente vai marcar, gente. Podia ter esse negócio 10 anos depois, a Já turma. ia ser muito massa. Ia ser bem legal, Turma de velho. 2008, turma de 2002, tá ligado? velho. Pô. E Rafael fez uma pergunta, tipo assim, como foi pra gente? Eu acho que não é questão de desistir. Eu acho que é questão mesmo de persistir, porque Vale a algo pena, né? vale a pena estudar. Justamente. E é pro nosso futuro. Não que você não faça não que você vai fazer uma graduação, mas é pro seu próprio conhecimento. Sim. Pro seu futuro de conhecimento. Você é uma pessoa com estudo, é uma pessoa sem estudo. Isso. São coisas totalmente diferentes. Sim, O seu sim. dia a dia, você entender um texto, interpretar um texto, cara, isso muda o seu dia, Sim, muda a sua perfeito. vida. Se trata da ignorância mesmo. Sim. De, Ignorância, no caso, você de fala- não ter o conhecimento, de não saber. Tipo, a gente tá aqui conversando um tema, eu não sei o que é que vocês dois estão conversando. Justamente. Eu estou sendo ignorante, não é aquela ignorância Sim, de ser sim. arrogante, sabe? É E- importantíssimo, esse- velho. Eu É importante. vi uma reportagem sobre isso mesmo. O cara tava passando por uma fazenda e pediu pra fotografar 2 coroas, né? Que eram casados e moravam nessa fazenda. Eles falaram, o rapaz falou, o dono da fazenda, que sobre isso que vocês estavam falando, tipo assim, ele falando, eu sou rico. Aqui eu não passo fome, essa terra é minha, eu como do que eu planto. Mas eu sinto essa necessidade do estudo, porque eu não tenho estudo, então eu sou ignorante. E aí ele foi falando, né, relatando sobre isso e quão importante. E o rapaz perguntou, o que é que você pode deixar, o que é que você quer falar para as pessoas? Fala, estude. Sim. Estudar é uma coisa que ninguém pode tirar de você, vai estar sempre com você. Sim. É isso que ele falou. Ele disse que se sente como se ele não tivesse pernas, sabe? Quando você não... Porque ele não sabe ler, então... E aí é que entra a parte, sem querer te cortar, de ser lesado. Justamente. Quando você não tem o conhecimento, Ser mais você... suscetível a Isso. esses É golpes. como ele disse, ele não tem perna, é porque ele não tem um direcionamento, ele Sim. não sabe E ele pra não onde sabe nem como ir. procurar, porque ele não sabe ler e tal. E aí ele não consegue Exatamente. nem... E a esposa dele falou a mesma coisa, tipo assim, o máximo que ela sabe fazer é o nome dela. Então eles se conheceram muito jovens, né? Com acho que Aham. 16, Sim. 17 anos, e aí se relacionaram e estão juntos até hoje, né? Já deve ter uns 40 anos de Conhecimento muda casados. vidas. Sim, sim. E foi basicamente isso que eles E falaram. né? outro ponto que entra aí é tipo assim, tá, eles têm filhos, quem é que tá cuidando do que eles têm? Uhum. Tá cuidando direitinho, não tá... Aí Então volta pro ser lesado não novamente. ter um estudo, uma base, você fica vulnerável. Fica né? vulnerável. Você fica à mercê do que as muita pessoas têm, né? Tipo assim, você fica à mercê do que as pessoas vão dizer. Então você vai pela cabeça dos outros, pelo que as pessoas É dizem. importantíssimo. Sim, e quando você tem o conhecimento, não. Aí você já diz assim o que é que você quer, você já é mais determinado. Não, eu vou atrás disso.
Ah, não é porque você, Rafael, falou algo comigo que eu vou... Me calar, né? Isso. Aceitar. Aí, por exemplo, hoje em dia tem um Google. Mas só que essas pessoas que não sabem ler, por exemplo, elas não vão saber nem como procurar algo no Google. Justamente tem Isso. gente que, Não vai além ter de não acesso a saber essa ler, tecnologia. muitas pessoas não têm nem celular, não têm nem internet, então continuam raquítica, né? Continuam Isso. ignorantes. Você se torna um ser humano ali bem limitado. Justamente. Sabe? A gente comentando sobre isso, eu lembrei também do meu aluno, né? Do meu aluno e do aluno de minha mãe. Que a avó dele, por exemplo, não sabe ler a avó dele. É, ela E só aí manda áudio. a gente só conversa com ela pelo WhatsApp, referente como ele tá se portando na escola, as evoluções dele no reforço e tudo mais, pelo WhatsApp e por áudio. E aí ela pega muito no pé dele pra ele estudar. E aí a gente fica, muitas das vezes eu converso com ele, quando ele tá, tipo, sei lá, sem saco pra estudar, que é normal, criança de 7, 8 anos não quer estar o tempo todo estudando, não quer brincar, quer estar na rua, correndo. E eu falo, velho, você tem que estudar, sua avó tá o tempo todo ali no seu pé pra você estudar, porque é Tem que ter essa importante. insistência, Ela não sabe ler. E aí, se acontecer dela assinar um papel, vender na casa, vocês vão ficar na rua? E aí, o que é que você tem que saber ler pra você ajudar a sua avó? Sim. A ir no mercado, tiver que assinar algum papel, você lê pra ela falar, avó, não assina isso, entendeu? Então isso é muito importante. Então são conversas que a gente tem com as crianças que vão, querendo ou não, ajudar o futuro dela e as pessoas que estão ao redor dela, né? Com certeza, com certeza. Então é isso, galera. Estudem. Estudem, não deixem essa época tão maravilhosa passar. É, realmente. A gente acha que eles dois já falaram, mas assim, a gente sente falta. Não, Realmente, véi, é uma saudade, velho. A gente acha que não Eu vai tenho saudade. sentir. Eu Vem tenho, cá, eu tenho. eu achei que a gente ia acabar por aqui, mas só pra reiterar. Na época de vocês, tinha aquele momento... Na época, chamando a gente de velho. Ah, tá. Não, na época, não. A novinha do grupo. Não, Literalmente. quando vocês estudavam, Sim, tinha baby. aquele momento do aluno novo, da aluna nova? Tinha. E é tipo, ai, meu Deus, é minha aluno novo e não sei o quê. Tinha que se E quando apresentar e o tudo aluno mais. novo é bonitinho e não sei o que, você Tinha. fica com seu amiguinho e não sei o que, Tinha. aquela coisa. Olha lá, é um aluno novo. Nossa, teve uma época na escola que, tipo assim, surgiu do nada o assunto que ia vir um menino novo pra escola e ia vir pra nossa sala. As meninas ficaram na agonia. Aluno novo, não sei o que. Ah, tá bonito. E não sei o que. Sabe aquela coisa de garotinha? E quando o menino chegou, velho, ele era bonitinho, né? Era padrãozinho, mas ele era bonitinho. Gente, Andressa. As meninas ficavam tipo, ai meu Deus, ele é bonitinho, não sei o que. Mas quando parava pra conversar com ele, Era um menino. Era um menininho, né? era tipo muito besta, sabe? Aquelas conversas de adolescente. Ai, Tipo meu assim, é normal Deus. adolescente, né? Mas a gente. Porque normalmente as mulheres, Rafael, amadurecem mais bom, cedo eu não do vou- que os homens. eu vou Então, repetir as conversas aqui. dos homens. Eu não Era vou tipo, falar ai, nada, porque eu estou em Não. minoria. Ai, carro. Isso, é melhor pra você. Eu é melhor. tenho amor à minha vida, não fala nada, eu estou em minoria Ou aqui. então aqueles papos de sei lá, de pegar mulher e não, sabe? Ou então de jogos. Jogos. Aham. Coisas do ensino médio, Coisas né, do gente? ensino médio. Mas era muito. Eu lembro que antes tinha aquele friozinho na barriga, né? Ai, menina, ai, aluno novo, aluna nova, será que é bonitinho? Será que não é? E tal, essas coisas Eu assim. não sei disso não, porque eu Não. só pensava em estudar. E Eu cogitava, aluno dedicado. Rafael, pelo amor de Deus. cogitava tanto aluno novo e ninguém se pegava. Mas enfim. Enfim, esse já é outra pauta. Outra pauta. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, Rafael. Você sempre esquece do até mais. Ele sempre esquece. E até mais. Até mais. Até mais.